Em um mundo onde as asas simbolizam a beleza, poder e pureza, um povo mítico habita sobre os céus esplendorosos, em um azul límpido e sem mácula. Porém, a visão de nossos olhos nos enganam ao ver as asas desses seres, onde se escondem as mais profundas trevas e escuridão. Essa é a história de Lyra, uma garota que foi desprezada por não ter as suas asas, e assim ela vive sem a sua liberdade. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo aqui do canal do Mano Joe. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de quadrinhos nacionais? Ou seja, quadrinhos brasileiros? Histórias escritas às vezes até mesmo por vocês mesmos? Bom, se você não gosta ou nunca deu uma chance, tá na hora de dar. Tá na hora de dar. Que papo é esse, Willis? Porque eu vou apresentar para vocês aqui a história Into the Sky, escrita pelo autor Augusto Nunes. E antes, claro, que me perguntem, o link dessa história vai ficar aqui na zona de baixo, na descrição. Eu peço que vocês deem uma lida, deem uma comentada lá no Tapas, para ver se vocês gostam dessa história que me interessou bastante e por isso eu tô trazendo um vídeo pra cá. Bom, pra quem me conhece sabe que eu gosto de apoiar e gosto de ler quadrinhos nacionais quando, claro, aquele quadrinho me interessa, assim como todo mundo. Eu acho que falta esse apoio aqui no Brasil, mas essa não é a questão. Nós vamos abordar aqui um pouquinho sobre essa história, a história de Lyra, uma garota que nasceu sem asas em um mundo onde asas, ao que parece, significam tudo. Uma história que parece ter um drama clichê, mas que aos poucos vai te envolvendo com todos os poderes e mistérios desse mundo. Então vamos conferir aqui um pouquinho sobre do que se trata Into the Sky. Bom, gente, antes de falar o que eu achei de Into the Sky como um todo, nós primeiro vamos abordar a história. E bom, Lyra é uma garota que nasceu na Terra dos Céus, ou seja, tem uma cidade, uma grande cidade nos céus, onde vários seres são distinguidos entre ter asas e não ter asas. Na verdade, a maioria deles tem asas e quanto maior e mais esplendorosas são suas asas, mais eles são considerados como seres influentes. Sendo assim, pessoas sem asas são consideradas desprezíveis e lixos, até porque as asas não só simbolizam o poder e a majestade daquele ser humano, que ao que parece eles são seres humanos e não anjos, e com isso, além de voar livremente pelos céus, esses humanos um pouquinho diferentes têm asas onde quem tem as maiores asas, mais esplendorosas, são considerados os caras mais tops, independente se você nasceu na nobreza ou não. Porém, é claro, a nobreza sempre vai manter ali um certo status, certo poder, e as suas asas vão ser meio que sempre equiparadas às maiores asas daquele reino. Nisso nós conhecemos Lyra, que é uma garota que nasceu sem asas e ela tem o sonho de voar livremente. Tem um sonho de ser reconhecida como alguém naquela terra onde a nobreza e a maioria das pessoas com asas a julga por ela não ter umas asas. Por quê? Porque as asas são claramente um simbolismo de pureza. Então, um ser impuro não possui asas. Não tem nada de asas negras nem nada. Quem tem asas é rei. E com isso, Lyra, que é uma mecânica, vive com o seu avô, que também é um mecânico, e juntos eles tentam sempre construir novas asas e tudo para ela poder voar. Mas graças aos maus tratos das pessoas ali com asas em cima dela, jogando pedras, machucando ela, humilhando ela a todo momento, ela perde totalmente a sua motivação para conseguir voar. E é então que um grande incidente acontece quando o reino, o conselho daquele mundo, pega e tenta expulsar a Lyra daquela cidade. Então ela tem que viver no mundo exterior, ou seja, na parte terrena da Terra, onde aparentemente é um mundo pós-apocalíptico, onde não tem absolutamente nada. Ou seja, é como se fosse jogar ela no lixão. Só que é nesse momento que aparece uma outra pessoa que é considerada
da embaixadora, ela tem grande influência, mesmo não vindo da nobreza, que se trata de Helena, uma pessoa com asas esplendorosas, e ela consegue fazer com que o conselho evite essa ordem de expulsar Lyra e o seu avô esse que, por ser mecânico, sempre ajuda na fiação da cidade, constrói as coisas para o povo de lá e até mesmo ensina sobre o seu trabalho para eles. Só que ele, por também não ter asas, é julgado e seria expulso, mas Helena consegue evitar, e nesse meio tempo Lyra volta a ter sua motivação de volta por Helena aparecer para protegê-lo, uma pessoa de grande relevância naquele mundo, e é então que ela consegue construir asas mecânicas e finalmente consegue voar. Porém, nem tudo são flores, até porque aquelas asas são mecânicas, não são naturais de Lyra. Então, Camila, que pertence à nobreza, e o seu vô, que trama algumas coisas ali nesse mistério, vão tentar destruir por completo Lyra, que esconde um grande segredo, não só daquela terra, daquele mundo, como também do mundo exterior. A história tem vários mistérios, várias coisas para rolar. É claro que aqui eu não posso abordar spoilers, quero que vocês deem uma lida, e eu gostaria de saber a opinião de vocês após lerem, voltarem aqui no canal, dar a visualização pro One Show, tô brincando galera, mas voltar aqui e me responder se vocês gostaram da história ou se vocês já leram. Aqui é apenas uma sinopse básica, porque agora eu vou falar o que eu achei de Into the Sky. E bom, gente, falando um pouquinho sobre Into the Sky, eu vou falar pra vocês que o que mais me pegou nessa história, o que conseguiu me atrair, não foi o começo, que parece um tanto quanto comum e clichê. E não entendam comum e clichê como algo ruim, mas sim, tipo, poxa, eu já vi isso, por exemplo, em Black Clover, tipo, uma pessoa que não tem o que aquele mundo tanto pede, a desigualdade entre os que têm asas e os que não têm asas, e esse monte de coisa, que é algo natural de todo shonen. Só que tem algo que me interessa muito na história, é quando a história vai caminhando mais pra frente, lá pelo seu capítulo número 4 ou número 3, você começa a perceber que tem uma história por detrás da Lyra, você começa a perceber que tem uma história por detrás da própria Helena, que ela não provém da nobreza e ela possui as asas mais bonitas daquele mundo, e aquele povo no céu quer esconder muitos mistérios, principalmente na sua biblioteca, sobre a família real, entre outras famílias que comandam aquele local. Então a história consegue me pegar primeiramente por causa desse mistério, mas depois ainda inclui alguns poderes. Poderes, aliás, que ficam bem definidos, e acredito que até certo modo, ao que parece, o autor se inspirou bastante talvez em Dragon Ball e Hunter x Hunter. Parece que tem umas grandes inspirações, os textos têm alguns textos longos para parecer mesmo com o Togashi, e eu confesso para vocês que achei uma história bem interessante. Ela ainda não teve final, então tem apenas 8 capítulos lá no Tapas até o momento, tem até o 10, mas acho que o autor ele tá revisando, tá fazendo em manutenção, tá redigindo alguns traços talvez, ou mudando alguns textos para caber melhor e tudo mais. Então tô bem ansioso para ver o trabalho desse rapaz chamado Augusto Nunes. A história, ela é bem legal nesse ponto, porém em alguns pontos para mim ela também falha um pouquinho. Normal de qualquer autor, até porque ninguém faz obra perfeita, né? E bom, as coisas acontecem em Into the Sky de uma forma muito rápida, o que não deixa com que o desenvolvimento, por exemplo, da própria Lyra seja algo muito apalpável para mim no começo. Eu começo a ser pego pela história, pelo mistério, pelos poderes, mas não exatamente pelos personagens. Então me falta um certo carisma por conta do desenvolvimento muito rápido. O autor apressa muito às vezes as coisas assim, e acaba que tipo, putz, isso daqui já aconteceu, foi muito rápido, foi tipo muito vapt-vupt, às vezes você nem percebeu, já aconteceu. E isso é bom de certo modo, mas também é ruim por outro lado. Por um lado você, poxa, conseguiu, né, já mostrar grande parte aqui do mundo. Por outro lado você fala, foi muito rápido, não deu tempo de desenvolver, de amadurecer. E esse é um ponto a se melhorar às vezes na história, o autor deve melhorar com o tempo, vai desenhando, vai melhorando, assim como uma pessoa que grava vídeo, uma pessoa que faz coisa de Photoshop e por aí vai, natural. Então isso não me impediu de continuar lendo a obra, que tem uns traços muito bonitos, né? Eu gosto dos traços, por exemplo, da Lyra e da Helena, são minhas personagens até o momento as favoritas, a principal e a Helena, porque a Helena esconde ali muitos
muitos mistérios, talvez um amor com um cara e tudo mais. E você já viu, né? Tem algum romancezinho ali, além de poderes, Mano Joe tá na área. Então, gostei bastante da história. Eu acho que tem esses pontos assim que talvez incomode uma pessoa ou outra que vai ler, mas não drope, vai continuando lendo pra você ver que em 8 capítulos que eu li em, sei lá, uns 30 minutos, 40 minutos, não sei, me passou a deixar cada vez mais instigado por aquele mundo. E espero que o autor consiga trabalhar melhor esses personagens principais, né, e principalmente os mistérios e tudo, pra não ficar algo tão rápido, pra ter um tempo pra maturar, pra gente se identificar com o personagem, alguns momentos a mais, assim, mais tensos, como a própria Lyra, quando ela olha para os outros seres de asas, ela olha pra eles e ela começa a ficar com medo. Eu gostei do traço que o autor botou ali, porque simplesmente, velho, passou a vibe de medo, de tensão, de tipo, cara, alguma coisa tá acontecendo aqui. Ele mudou o traço, basicamente, né, do que tinha sido feito em outras partes, pra deixar um negócio bem aterrorizante, assim, como se você sentisse a dor da personagem, tipo, meu Deus, caramba, coitada, ela tá sofrendo, ela não tá aguentando aqueles olhos que a julgam. Então, bem legal, essa disparidade social é costumeira de colocar em mangás, shonens e tudo, e esse mangá brasileiro parece que combinou bastante com isso e caiu bem. Só falta mesmo esse desenvolvimento, eu acredito, dos personagens principais, mas no geral, nota 8,5, vai, eu dou 8,5 porque eu gostei bastante do mistério e me instigou bastante a continuar lendo até ler o capítulo 8, eu poderia ler o primeiro capítulo e não ler mais, né? E bom, fica aí minha indicação, o Mano Joe aqui está vazando e, claro, até um próximo vídeo, galera, e espero que vocês leiam Into the Sky. Já leram? Não leram? Então vão ler agora, beleza? Mano Joe tá... Eita, até chutei a câmera. Bom, Mano Joe tá indo nessa, até uma próxima. Fui, valeu.